eu não consigo entender por que o emprego que o setor cultural gera e que o imposto que o setor cultural gera é menos importante do que o emprego e o imposto do agronegócio ou da indústria automobilística. O Marc se infiltrou nisso e foi fotografando, fez 16 mil fotos, a cidade inteira, daqui até o Arte Palácio, para tentar propor uma visão outra, a parte do trabalho dele, sobre São Paulo hoje. Olá, boa noite. Depois da ameaça de limitação dos recursos da Lei Rouanet, o corte de patrocínio da Petrobras para 13 projetos é um novo golpe na cultura brasileira. A estatal informou aos realizadores de projetos de cinema, teatro, música e dança que eles não vão mais receber o incentivo da instituição. E agora, como fazer? Nós ouvimos realizadores de alguns desses projetos. Ao longo dos últimos anos, a Petrobras vem diminuindo o repasse aos projetos que ela tradicionalmente apoiava. Nesta semana, a estatal informou o fim do patrocínio a 13 iniciativas culturais. A gente tem que parar disso, que é achar que o setor cultural é um setor que explora uma sociedade e não contribui para essa sociedade. Um dos projetos atingidos é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No ano passado, a Petrobras já tinha cortado a verba pela metade. O apoio representa 30% do orçamento da mostra, que hoje é de 4 milhões de reais. Tudo isso reverte para o público. Ele reverte em sessões gratuitas ou valores que são muito menores nas salas comerciais, exibições no céu. Tudo isso só é possível graças aos patrocínios, graças ao apoio, né, governamental e ao apoio da iniciativa privada. O Animamundi também está nessa lista. O festival de animação, que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, é um dos mais importantes e prestigiados do mundo. Tinha a Petrobras como parceira há 22 anos. Só no ano passado, o Animamundi movimentou a economia carioca em 26 milhões de reais, gerando 2 milhões e 600 mil reais em impostos. Cerca de 50 mil pessoas participaram do evento. A gente pôde oferecer ingressos a custos baixíssimos, a gente pôde oferecer mais da metade das atrações de festivais de graça, as oficinas, por exemplo, que foram sempre uma das maiores atrações do festival e revelaram tantos artistas que hoje estão no mercado aí trabalhando, sempre foi gratuitas e francas e bancadas pela Petrobras. Entre os projetos que perdem incentivo da Petrobras estão o Grupo Corpo de Minas Gerais, o Teatro Poeira e o Festival de Cinema, os dois no Rio de Janeiro, o Clube do Choro de Brasília e também o Festival de Cinema de Brasília, além do cinema de rua paulistano Cinearte. Neste ano, o Festival de Documentários É Tudo Verdade e o Festival de Teatro de Curitiba já aconteceram sem o apoio da estatal. A ordem agora é seguir em frente, batalhar por novos apoiadores e não acabar com os projetos. E a gente vai fazer o festival esse ano e para isso a gente conta com aquilo que é o nosso maior, riqueza, a nossa maior força, que é o nosso público e os nossos artistas. A gente vai fazer a mostra, né? Como já fez. A mostra... Não existe perigo da mostra não acontecer. Não. A mostra vai acontecer. De repente a gente faz assim, um diretor que vê, você pode hospedar na tua casa? Hospedo, claro, não tem tanto espaço assim, mas para cinema a gente sempre dá um jeitinho, né? Tem um cantinho lá, um cantinho aqui.
Bom, a Petrobras informou que o orçamento para patrocínios foi reduzido, por isso os contratos não foram renovados. Também pretende dar mais foco aos segmentos de ciência e tecnologia e educação, principalmente a infantil. Agora falamos do incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris. O governo francês anunciou hoje um concurso internacional para escolher um projeto de reconstrução da Flecha, a torre mais alta da igreja. Ela pode, inclusive, ter um desenho diferente, já que a torre destruída não era original. Ela tinha sido erguida no século XIX para substituir outra torre que estava à beira do colapso. Dinheiro, ao menos, não deve faltar. As doações prometidas de bilionários, grandes empresas e o próprio governo já ultrapassam 3 bilhões de reais. Aqui no Brasil, a situação é absolutamente inversa. A Associação de Amigos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, incendiado em setembro do ano passado, conseguiu captar pouco mais de R$150 mil no Brasil. Do exterior, as principais doações foram de R$800 mil do governo da Alemanha e 150 mil do British Council. A reconstrução está estimada em 100 milhões de reais. E últimos dias para ver o filme Instalação Cidade, do anglo-canadense Mark Lewis. Apaixonado por São Paulo, ele recriou marcos da arquitetura modernista que estão em ruínas. O TAIB, o Teatro de Arte Israelita Brasileiro, que fica no subsolo da Casa do Povo, e o Cine Arte Palácio, no Largo do Paissandu. Ao mesmo tempo em que mostra os espaços remontados a partir de imagens de arquivo, tem a cidade de São Paulo parcialmente destruída, numa visão tanto quanto apocalíptica. In the 50s, let's say, when Sao Paulo, like every other major city in the world, was overdetermined by a desire for it to be modern and democratic in some way, that it could be about for the people rather than just for capital. It's a city that I guess that has always billed itself as the city of the future. It's the largest city in the southern hemisphere, but at the same time it's a kind of ruin at the same time. It has evidence of all these failed futures that never happened. A gente está há um ano desse teatro completar 60 anos, né? Imaginar que ele foi inaugurado para ser um grande palco e que hoje ele está semi-arruinado, o que significa? Então o Mark se infiltrou nisso, ele andou pela cidade e tirou 16 mil fotos. Do ponto que vai da Casa do Povo, aqui no Bom Retiro, até o Arte Palácio, no Largo do Paissandu. Depois ele usa um software de fotogrametria que permite de organizar essas fotos num espaço virtual, que é a mesma tecnologia que o Google usa quando faz aquele Street View, né, que a gente pode passear pela cidade. It's used by the military to create targets, to find out how to destroy places. Basically, it's designed by the military and used by Google. And there are parts of the city which are not rendered properly. Ele usa as falhas da técnica para, a partir das falhas dessa remontagem, poder mostrar uma cidade paralela. It was a kind of side effect that actually spoke to, in some way, the military origins of it. You know, the idea that it was for destruction rather than for construction. Tem o Arte Palácio e a Casa do Povo que estão nesse filme, mas o Cine Marrocos, o Cine Cairo, todos os cinemas do centro da cidade, ou mesmo o Cine Astor, que ficava lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, eram todos cinemas de rua, teatros de rua, que promoviam uma sociabilidade urbana, né? Uma coisa que a gente veio perdendo nas últimas décadas. Também a gente tem um desafio agora, que é reformar esse teatro. Só que como? A ruína mostra a nossa relação doentio com a nossa memória. E se a gente quer reformar tudo isso como se fosse novo em folha, a gente na verdade vai apagar essa história de decadência que diz muito a respeito da nossa relação com a cidade. It's about a memory of how the future once was an idea. And that idea of the future was optimistic. I think the idea of the future now
is pessimistic. Ainda mais hoje no Brasil, que está se apagando o passado, está se questionando a ditadura militar como se não tivesse existido. A gente está num momento de revisão da história radical e um tanto perigoso. Então, poder, por meio da arte, discutir a memória e mostrar em quais ruínas estamos vivendo, nos pareceu não apenas necessário, como fundamental, é uma urgência. Música, artes visuais, ciência da computação. Tá tudo junto nos Sons de Silício, um evento de luteria experimental. Isso mesmo, construção de instrumentos musicais fora do comum. A ocupação tem performances, oficinas e uma exposição, tudo de graça na USP até a sexta, dia 26. E tem álbum novo da Beyoncé na rede, se chama Homecoming. Quando uma artista como ela faz um lançamento, é sempre algo grande. O álbum ao vivo, gravado no festival norte-americano Coachella, tem 40 faixas e chega junto de um documentário sobre a apresentação. Ela foi a primeira artista negra a ser headliner do festival. O documentário Homecoming intercala o super show regado a hits de toda a carreira e os bastidores da preparação que durou 4 meses. Beyoncé fala das dificuldades em voltar ao trabalho depois de dar luz a gêmeos. Mostra a rotina exaustiva de ensaios, deixa claras as escolhas criativas e a vontade de fortalecer a cultura e a mulher negra. No palco, mais de 200 pessoas, entre instrumentistas, cantoras e cantores, bailarinos e bailarinas. As bandas marciais das universidades negras americanas foram uma grande inspiração para o show. And what advice would you have to give this generation? E agora vamos a Cuba. Começou a 13ª edição da Bienal de Arte de Havana. São mais de 300 artistas de 52 países, tomando conta dos museus e galerias da cidade. Para completar, tem uma série de obras no Malecón, como é chamado o calçadão na Orla de Havana. Tá bonito, hein? Confere aí. Tchau e até amanhã.